Pastor Misael, o que de fato ele quer dizer ali no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios? Como entender que a antiga aliança não está ultrapassada? Os cristãos devem guardar os mandamentos do Antigo Testamento? Foi feita uma pergunta: devemos guardar os mandamentos de Deus? Sim. Mas por que sempre isto é dito, que o Velho Testamento foi abolido? Quando você fala da lei de Deus, dos mandamentos de Deus para as pessoas dizem: não, a lei foi abolida, o Velho Testamento foi abolido. Agora, você veja bem, irmãos, as pessoas chamam assim de lei de Moisés. Olha, irmãos, uma coisa que nos incomoda muito, não tão somente a mim, mas a todos os irmãos, quando você precisa saber que as pessoas estão acordando, as pessoas elas estão se despertando para a verdade. Então, você sabe que muitas pessoas que tinham um desconhecimento da lei, dos mandamentos de Deus, do batismo verdadeiro, que é em nome de Senhor Jesus, estão acordando. As pessoas estão voltando a sua mente à realidade. Porque você observa bem, se você fala assim, é lei de Moisés. Agora você observa bem que Abraão, ele guardou a lei de Deus. Ele guardou as leis, os estatutos e juízos. Agora você veja bem, aonde estava Moisés? Agora, quando Deus pediu para que Moisés subisse ao monte, ali no deserto, que ele ficou 40 dias lá com o Senhor, aí Deus vem e escreve ali os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Deus não chegou e começou a pensar o que ele iria dizer. Não, é o caráter de Deus. Então, os irmãos observam que Deus escreveu as leis, deu na mão dos anjos, os anjos entregaram a Moisés. Agora, quando o povo pecou contra Deus, Moisés se irou e quebrou as tábuas da lei. As tábuas de pedra. Pedra é sinal de eternidade. O que Deus vem e fala para Moisés? Mas tudo bem, vamos deixar quieto, vamos tocar a vida, né? Pega o povo e segue. Não. Deus chamou Moisés, pediu para que Moisés lavrasse 2 pedras, novamente. E a palavra de Deus diz que o Senhor escreveu as mesmas coisas que estavam na primeira pedra. E estas pedras, a palavra de Deus diz que eram colocadas dentro de uma arca. Certo? Dentro da arca. Então, agora quando você fala assim, lei de Moisés, Moisés nunca teve lei. Nunca Moisés de si escreveu alguma lei. Não. Até a lei em que Moisés escreveu foi dita por Deus. Deus disse para Moisés, ditou para Moisés. Eu quero ler aqui para vocês, para os irmãos, vejam, queridos, assim, olha, Deuteronômio capítulo 31, verso 24, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, olha, Moisés, ele escreveu integralmente as palavras desta lei no livro. Moisés escreveu a lei num livro. E Deus escreveu os 10 mandamentos em pedras. Certo? Pedra é sinal de eternidade. Livro é temporal, com o tempo se vai. E você analisa bem. Deu ordem aos levitas que
levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, olha bem, tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra vós. Então, o livro da lei, ele era colocado ao lado da arca. E os mandamentos foram colocados dentro da arca. Certo? Agora observa que quando Moisés escreveu a lei, mas foi dita por Deus, que era chamada lei cerimonial, ordenanças de cultos, sacrifícios. Esta é a lei que Moisés escreveu, dita por Deus. Agora, a única lei que Deus deu, escrita pelos seus próprios dedos, a Bíblia fala, foi os 10 mandamentos, que é feito em verdade e retidão. E esta lei que Deus escreveu, ela é para o juízo. Porque aonde não há lei, não há transgressão. Agora, se você falar assim, que o Velho Testamento, diga assim, que a lei foi abolida, então podemos matar, roubar, adulterar, cobiçar, dizer falso testemunho, ser idólatra. Então a lei, ela permanece. Paulo, ele diz assim, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Então, quando você desce as águas através do batismo, é para expiação de pecado. Se a lei foi abolida, não tem pecado. Então é isso que nós precisamos entender. Pastor, mas eu sei disso, e você contende, você briga com a sua própria mente. Não, a coisa tem que ser resolvida. Nós precisamos chegarmos a um consenso. Então é importante você entender, eu já estou fechando aqui a passagem de 2 Coríntios, tá? É importante você entender que lei de Moisés foi escrita no livro. E a lei de Deus, 10 mandamentos, foram escritos em pedras pelos dedos de Deus, tá? E colocado dentro da arca. Agora, quando Paulo ele escreve o seguinte, irmãos. Ele diz assim, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade alguma de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque o crente, ele é lido e conhecido. Quando você olha na pessoa, você sabe se ela é crente ou não, certo? Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual habitou para sermos ministros de uma nova aliança. Esta nova aliança, nós precisamos entender, olha, segura, nova aliança. Esta nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Você veja bem, a lei, ela foi escrita em pedras. Em pedras. A nação de Israel, os homens, eles eram circuncidados. E a circuncisão, ela não tem validade sem a guarda dos mandamentos. Certo? Ela não tem validade sem a guarda dos mandamentos.
Então, a circuncisão, ela é Cristo, vem através do batismo, certo? Vem através do batismo. Então, hoje não se usa a circuncisão, porque a circuncisão, ali a limpeza no prepúcio, era a limpeza da carne, e a lei tinha que estar no coração. Então, hoje você é batizado, mas a lei, agora é nova aliança, tem que estar escrita no seu coração. Paulo fala em 1 Coríntios 7,19, a circuncisão não é nada, e a incircuncisão nada é, vírgula, mas sim a obediência dos mandamentos de Deus. Tá? Continuemos. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu em glória, a ponto de os filhos de Israel não podiam fitar os olhos em Moisés, por causa da glória do seu rosto. Quando os filhos de Israel viram Moisés trazendo a lei e aquela glória, Moisés precisou colocar um véu no rosto, preste atenção, para que o resplendor não passasse para os filhos de Israel. Então ele colocou um véu sobre o seu rosto. Quando ele entregou a lei, o povo disse: olha, Moisés, fala tu conosco, para que não morramos. Então, ali, para que Moisés pudesse falar com o povo, ele colocou um véu no seu rosto. Tá? O que Moisés tinha em mãos? A lei, as tábuas da lei. Ela era glorioso. Tá? O ministério escrito em pedras. Agora Paulo fala assim: muito mais glorioso é o ministério do Espírito. Por quê? Na nova aliança, está em Jeremias 31 e 33, Hebreus capítulo 8. Agora, na nova aliança, o novo pacto, a lei é escrita no coração. É muito mais glorioso, que ela está escrita no coração. Agora, Paulo, ele escreve o seguinte, diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais proporção, será glorioso o ministério da justiça. Então, Paulo continua dizendo assim: olha, tendo pois tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto. Nós falamos com o rosto descoberto. O que Moisés tinha em mãos? A lei. Agora Paulo fala: nós somos como Moisés, que punha um véu no rosto, para falar com o povo de Israel. Nós falamos com o rosto descoberto. Mas a Bíblia fala assim: hoje, olha bem, hoje, o mesmo véu está no coração das pessoas, para aquilo que é glorioso não entrar. Tá? Então, irmãos, este véu, ele está no coração das pessoas, aquilo que é glorioso não entrar. Quando as pessoas rejeitam a lei, aquilo que é glorioso, então o véu está no coração. Por isso que Paulo fala: quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Que véu é esse? Não o véu de orar e profetizar, é o véu da incredulidade. Aquilo que é glorioso, a lei, para penetrar no coração, não pode ter nada que impede. Davi fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora, no novo concerto, irmãos, a lei, ela está no coração do homem, coração circuncidado.
circuncidado. Correto? Então, quero terminar a leitura que diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração. No coração. Quando, porém, se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Porque aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Se você tem o Espírito de Deus, você tem liberdade de servir a Deus, livre do pecado. Você não é escravizado. Então, portanto, o homem que é escravo do pecado, ele não está sujeito à lei. Então, a lição do Velho Testamento, que foi abolido por Deus, certo? A lei, o Velho Testamento, que foi abolido por Deus, é a lei da incredulidade. Quando o homem, ele deixa de obedecer a Deus, tudo que foi lá no antigo pacto, no antigo concerto, isto foi abolido. Agora a lei de Deus, ela permanece.